Olá, pessoal! A gente vai dar início à nossa aula. Eu, professora Juliana Drindara, junto com a professora Luísa e o professor Lucas, hoje vamos falar das camadas da Terra. Quais são as camadas da Terra? A Terra é dividida por 4 camadas. Sendo estas camadas a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera e a geosfera. Começando pela atmosfera, é a camada que fica ao redor da Terra e ela é formada por gases que protegem o nosso planeta do espaço exterior, como por exemplo, raios solares e pequenos objetos que voam pelo espaço. Na atmosfera, a gente também encontra o oxigênio e a atmosfera ela é dividida em 5 camadas, sendo a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. A biosfera é a camada onde se encontram os seres vivos, que vai dos fundos dos oceanos até 10 quilômetros acima do mar, e onde vive os humanos junto com os outros organismos vivos, como as plantas, os animais, os fungos e as bactérias. Dentro da biosfera, a gente encontra diferentes ecossistemas, como por exemplo, florestas, savanas, bosque, deserto e as tundras. A hidrosfera é composta pelo conjunto de água que existe no planeta Terra. Essa água, ela pode ser água da superfície, como a gente pode ver na imagem, o oceano. Ela pode ser subterrânea, como a gente pode ver embaixo das montanhas, e pode ser a água que tem no ar, como por exemplo a água presente nas nuvens que a gente pode observar nessa imagem todo o ciclo da água. E ela também existe em 3 estados, sendo líquido, sólido e gasoso, que também podemos observar na imagem. Bom, a água potável, a água de qualidade que a gente pode beber é apenas 6% da água do planeta Terra. Apesar do planeta Terra ser coberto por 3/4 de água, apenas 6% é para o consumo humano. Até agora nós falamos das camadas externas da Terra. Agora nós vamos falar das camadas internas. Bom, da geosfera. A geosfera é a camada interna da Terra, que vai da superfície até o centro do planeta, que nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver, que é formado por rochas, minerais, areias, entre outros. E ele é dividido em 3 camadas diferentes: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta terrestre é a casca fina que fica em volta da Terra, sendo o componente superior da litosfera, onde os seres vivem, no qual é uma divisão das camadas da Terra que inclui a crosta e a parte superior do manto. A litosfera é dividida em placas tectônicas, cujo movimento faz com que o calor escape do interior da Terra para o exterior. A crosta fica no topo do manto, sendo consideravelmente estável, pois é feito de periodotito, uma rocha ígnea densa, sendo mais densa que a crosta. O limite entre a crosta e o manto é chamado de descontinuidade do morro, mas basicamente é um limite que é definido por um contraste na velocidade sísmica através dos terremotos. A temperatura da crosta aumenta com a profundidade, podendo atingir cerca de 100 a 600 graus Celsius. A espessura média é cerca de 15 a 20 quilômetros, porém a crosta oceânica, que apresenta as rochas mais densas, como o basalto, diabásio, quanto a continental, que apresenta rochas menos densas, como o granito, são menos densas que o manto abaixo. Ambos os tipos de crosta flutuam no manto. A superfície da crosta continental é significavelmente mais elevada do que a superfície da crosta oceânica, devido à maior flutuabilidade da crosta continental, mais espessa e menos densa. Como resultado, os continentes formam um terreno elevado, cercado por bacias oceânicas profundas. A astenosfera é uma parte do manto superior que se situa logo abaixo da litosfera. É uma camada de rocha sólida onde a extrema pressão e o calor fazem com que as rochas fluam como um líquido. As rochas da astenosfera não são tão densas quanto da litosfera. Isso permite que as placas tectônicas da litosfera se movam na superfície da Terra.
A astenosfera possui uma espessura de aproximadamente 80 a 400 quilômetros abaixo da superfície e possui uma faixa de temperatura entre 500 a 900 graus Celsius, próximo à crosta. O manto inferior, por sua vez, apresenta uma consistência quase líquida e com maior densidade. Há ainda poucas informações precisas sobre essa camada, como a forma em que se movimenta e as transformações químicas ou físicas específicas realizadas. O manto inferior pode ter temperaturas bem altas, de 2.200 a 3.500 graus perto do núcleo. O principal efeito do manto sobre a superfície terrestre, além das manifestações da lava em erupções vulcânicas, são as correntes de convecção. Trata-se de movimentação circular do manto superior, que funciona como se fosse uma esteira para a crosta terrestre, que por sua vez é dividida em várias placas tectônicas, que por isso move-se constantemente. Esses movimentos estão atrelados a todas as atividades tectônicas, como a formação de montanhas e vulcões, além dos terremotos e tsunamis. Avançando ainda mais nas profundezas da Terra, chegamos ao núcleo externo, constituído por enormes quantidades de metal, principalmente ferro e níquel. Devido às altíssimas temperaturas dessa profundidade, beirando os impressionantes 3.000 graus Celsius, milhares de milhões de toneladas de metal derreteram e formaram quilômetros de oceanos de metal derretido, se estendendo dos 2.900 aos 5.100 quilômetros de profundidade. Devido aos movimentos de rotação que o nosso planeta realiza em torno do próprio eixo, todo esse metal derretido altamente aquecido acaba se movimentando em padrões de espirais em torno do núcleo interno, de tal forma que gera correntes elétricas que, por consequência, produzem um campo eletromagnético que se propaga além da Terra para o espaço. E é esse campo que nos protege de um dos maiores perigos do nosso sistema solar, os ventos solares. Ondas de partículas, como núcleos de átomos e elétrons, altamente energizados que seriam capazes de destruir a camada de ozônio, que nos protege dos raios ultravioletas, e varrer nossa atmosfera inteira para o vazio do espaço. Ok, se isso acontecesse, meus caros confraternos, estaremos fritos, esturricados, carbonizados, para dizer o mínimo. Descendo ainda mais, chegamos na última camada da Terra, o núcleo interno. Apesar de ser ainda mais quente do que o núcleo externo, chega na loucura de um dia comum entre as lagoas, com seus mais de 6.000 graus Celsius, devido à tamanha profundidade na qual essa camada se encontra encarcerada em nosso planeta, entre 5.100 a 6.378 quilômetros de profundidade, a pressão é tão esmagadoramente colossal que impede do metal fundir e derreter, se tornando, portanto, um grande aglomerado de metal duro no centro do planeta. A vida em nosso sistema solar ganhou na loteria intergaláctica e desenvolveu as condições ideais para o nosso planeta se formar e se desenvolver como é hoje. É graças à intricada dinâmica entre os elementos que compõem a sua estruturação interna que a vida floresceu sob um maravilhoso prisma multifacetado de formas. No entanto, lentamente, com o passar dos milhares e milhões de anos, o interior do nosso planeta esfria e cada vez mais o núcleo interno, sólido, aumenta de tamanho. Um dia, não haverá metal líquido suficiente para gerar esse campo eletromagnético da Terra, e ela, assim como Marte, que já foi um planeta rico em oceanos e rios de água líquida, com um núcleo de metal líquido em seu interior, também se tornará um planeta inóspito e desolado, e toda a vida que antes havia nela vai cessar de existir. Mas por favor, não deixem essa constatação abalar vocês, né? Lembrem-se que amanhã tem mais um dia de aula e as provas estão batendo logo aí. Até mais, gente!